Boa tarde. Estamos a algumas horas da comemoração do aniversário do primeiro presidente da Angola, Dr. António Agostinho Neto. Se estivesse vivo, estaria a completar 102 anos de idade. Bom, meu amigo, é a altura, este é o momento propício para a harmonia, o amor, a paz, a concordância, sentados à mesa, porque temos de um lado o pai, do outro lado os filhos. Se de um lado temos os pais, do outro lado temos os filhos, podemos só aproveitar para transmitir valores positivos? Podemos só fazer isso? É difícil ter o pai à mesa, porque sai logo pela manhãzinha, logo que o galo canta, o pai sai da casa. Pela madrugada, antes do raiar do sol, de segunda a segunda-feira. Mas atenção, se ele tem esta oportunidade, porque é chegado o feriado, que na verdade aproveita para esticar um bocadinho o final de semana, por que não sentar-se à mesa com eles? Ou fazer melhor, junte-se à mãe deles, sua esposa, sua cara à metade, a pessoa quem fez juros de amor, a pessoa por quem você disputou céus e terras, e a quem, diria eu, transmitiu este sentimento. Veja, a pessoa por quem você disputou céus e terras e a quem manifestou esse sentimento é a pessoa mais importante. É ela que partilha consigo os momentos bons e maus. Mas, se não for, e eu termino com isso, aquela pessoa que capitaliza a sua atenção no dia de hoje, então não é a pessoa mais importante para si. Podem ser os amigos, pode ser a saída, pode ser a música, a dança, pode ser o seja lá o que for, mas não é ela. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso Vosso Ecos e Factos. Como lhe disse, estamos a algumas horas da comemoração da data de nascimento do Dr. António Agostinho Neto. Detida a cidadã que tentou introduzir na penitenciária de Cabocha, no Bengo, lhamba e valores monetários. Comunidade no Bié enterra uma pessoa com vida. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Nós vamos abrir a edição de hoje com trânsito, como habitualmente o fazemos, porque eu sei que muita gente não foi para o local de trabalho hoje. Bom, há aqueles que naturalmente têm de estar por causa do regime, em que se encontram, eu ia dizer amarrados, mas não é bem o termo, o regime pelo qual estão vinculados à instituição, que é o regime por turno. Aqueles que têm um regime administrativo, se quisermos, horário administrativo, não foram trabalhar. Temos aqui, para começar, Rua dos Comandos. Olha, estas viaturas estão a vir do Rangel, estas viaturas que vêm do meu lado direito, vêm do Rangel, Comissão do Rangel, mas vêm do centro da cidade, e nota-se que a circulação é fluida nesta altura. Uma nota negativa, o que é que está essa senhora a fazer no meio do separador? Bom, a imagem vai dar-nos outra perspectiva e pronto. Aqui podemos ver as viaturas que vêm do tanque do Kazenga. Volta. É o Ivo Matuca quem está na sala de operações do CISP. Esta senhora, que vocês veem, sabe o que é que ela fez? Ela passou por aqui, pelo separador. E mesmo na parte inferior, onde está esse senhor com a camisola branca e a mochila às costas? Ali. Temos cá em cima, esta pedonal não está a ser utilizada. Não está, eu não vejo ninguém a passar por ela.
não é uma pedonal. Está aí uma senhora. Temos sim uma senhora a passar. E as pessoas não querem seguir o exemplo dela, não querem. Temos pessoas a passarem pela pedonal e, no entanto, muita gente prefere fazer o atravessamento por aqui. Olha, este senhor com a camisa azul. E mais, este ponto está a ser transformado imediatamente numa paragem. Vê-se, olha aquela senhora a atravessar, a correr. Ou seja, colocando mais uma, mais outra pessoa, temos 3 pessoas a passarem a correr. Colocando a vida em risco, quando temos aqui a pedonal. E as pessoas estão a passar na pedonal sem pressão, sem estresse, sem correr riscos nenhuns. No entanto, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vão fazer, olha, este jovem, na flor da idade, este rapaz com a camisola branca, olha, este que ia sendo colhido a bocadinho pela viatura vermelha, não sei se vocês viram, o rapaz que vai de boné passou por aqui e ia sendo colhido pela... Olha o que ele está a atravessar, por outro lado, do lado esquerdo. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas reclamam quando ninguém lhes coloca uma pedonal. Reclamam e elas estão certas. Estão no direito de fazer essa reclamação. Concordamos todos que quando não há pedonal tem de se fazer esta reclamação junto das autoridades. As autoridades colocaram a pedonal e vê o que está a acontecer. Não, passam na superfície. Aí, nada, como se nada estivesse a acontecer, não vai acontecer nada comigo, não serei atropelada, altamente perigoso. Para além disso, a circulação está a ser feita de forma regular nesta zona. Vamos ver como está a ser feita a circulação nas imediações do Alimento Angola em Viana. Ivo, pode dar-nos agora as imediações do... O Ivo está a mostrar-nos agora, Alimento Angola. Uau! Aqui é a zona de Viana, portanto, nós estamos próximos da Vila Sede. E então, este aglomerado de gente que está aqui do lado direito da tela do seu televisor, há uns tempos atrás já não estava esse aglomerado. As pessoas tinham sido retiradas daí. Este pequeno mercado já não existia, foi desativado. Mas foi só as autoridades fecharem um bocadinho os olhos, fazer uma pausazinha, uma trégua. Olha já o que é que temos aqui. Um mercado, céu aberto, num local inapropriado. Não se aconselha. E a imobilização destas viaturas, uma até está a ser assistida mesmo aqui, na faixa de rodagem. Se já reparou, tem o capô aberto. Estão a fazer assistência da viatura, essa viatura de cor escura. Está a ser assistida aqui mesmo. Olha, na faixa de rodagem. A viatura ser assistida na faixa de rodagem. Alguém deve chegar até este senhor, esta viatura Nissan, alguém deve chegar ao pé desse senhor e dizer: meu amigo, não é na faixa de rodagem que se faz a assistência de uma viatura. O que deve ser feito é, como a viatura está detida por avaria, chama-se detenção, era chamar o reboque e tirar a viatura daí. Não, ele vai, olha, o mecânico virá ter aqui este local, vão comprar as peças no... Não sei se hoje a Praça dos Correios está a funcionar, vão lá buscar as peças, ele vai pôr o macaco, vai levantar o carro lá. E se tiver que consertar essa viatura durante uma semana, vamos embora, não há chatices. Ninguém virá importunar este senhor, que está a tratar de consertar a viatura aqui mesmo, na faixa de rodagem. E alguém cola-se a ele logo a seguir, uma viatura de cor branca, também no mesmo ponto. Bom, do outro lado da estrada, no sentido Viana, centro da cidade, vê-se um aglomerado de automóveis, são viaturas de cor azul e branco. Veja que as viaturas estão a imobilizar-se em segunda fila, estreitando essa zona da faixa de rodagem. O que não pode ser feito, porque mesmo que elas se imobilizem, tem de ser assim, como está, em fila indiana, uma atrás da outra, mais encostadas à berma. É o que se indica, é o que dizem as normas, e não como está a ser feito. Olha, e temos aqui um senhor a fazer de sinaleiro, eu não sei o que é que ele está aí a fazer. Ele põe-se, eu acho que é um lotador. A questão dos lotadores.
Até quando sofreremos com os lotadores? Bom, se for um novo tipo de emprego, se for uma nova atividade profissional, tem de se regulamentar, tem de estar dentro de uma pauta. Porque os lotadores, sobretudo nas paragens, são causadores de momentos de extremo estresse. Um cidadão vem com o propósito de apanhar aqui o automóvel, a viatura, e logo pela manhã, é só ver de manhã, vai ver nesses pontos de manhã, é importunado. Senhoras acabam por ficar sem a carteira, puxam como é que chama? O postiço, não é postiço, como é que chama aquilo? Que as mulheres usam na cabeça. Arrancam aquilo, como é que é? Vocês ajudem-me, por favor. Peruca. Arrancam-lhe a peruca, a saca, a senhora fica sem os calçados por causa dos lotadores. Muita gente fica sem os documentos. Repito, se for um novo tipo de emprego, tem de ser legislado, regulamentado, porque assim não dá. Bom, vamos para mais um ponto, será o último, e depois vamos então fazer a viagem pelas matérias que trazemos na edição de hoje do nosso Voz Ecos e Factos, 16 de setembro de 2024. Amanhã, se estivesse vivo, o Dr. António Agostinho Neto estaria a completar 102 anos de idade. Centenário. Primeiro presidente de Angola. Está de parabéns. Uma grandiosíssima salva de palmas, Regi. Mas é mesmo assim do fundo do coração uma grandiosíssima salva de palmas. Bom, bomba dos mirantes. Olha, este cidadão a empurrar um carro de um ponto para o outro, ele coloca a sua vida em risco. Sabe porquê? Porque esse artefacto que ele está a empurrar tem uma roda. Se na altura em que ele estiver a empurrar, a roda se for embora, ele pode ser colhido por uma viatura. Tem de se encontrar um modelo de atravessamento, porque eu vejo isso não é só aqui, em vários pontos do nosso continente nós vemos estes carros a serem utilizados na via, etc. Como é que nós podemos resolver esse problema? Como? Ele até já passou, mas como é que nós resolvemos isso? Se a roda emperrar e a viatura que vem na transversal, né, se estiver em alta velocidade, como é que fica? Ele tem de largar aquilo lá no chão e pôr-se a correr, mas a viatura pode colidir com esta engenhoca. Bom, agora, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Ivo, muito obrigado. Nós voltaremos a qualquer altura, voltaremos ao trânsito. Vamos à rubrica Como então você? Vamos ver. Olha, eu falei disso na abertura do programa. Junta-se a nós agora o Quintino Paulo Ferreira, que vai ajudar-nos a comentar estas imagens que nós vamos vendo. Isso é arrepiante, é surreal. Isso não pode ter acontecido. Ponha lá em casa para as pessoas verem. Ponha lá em casa. Enquanto eu aguardo pelo Quintino. Ponha lá em casa. Fila indiana, as pessoas estão a caminhar, pá, vamos embora, numa localidade no interior do Bié. E estão a caminhar porque aconteceu o insólito. Nós tivemos que trabalhar essas imagens, foram trabalhadas por causa da sua violência. O impacto que pode provocar nas pessoas muito suscetíveis. E pronto. Agora veja. O que é isso? Isso é o quê? Isso é o quê? Pronto. Estão a tirar terra lá para dentro. Isso é uma sepultura. Estão a tirar terra lá para dentro. Isso aconteceu no Andulo, em Angola. Não são imagens tiradas de um filme. Isso não foi tirado de um filme, isso está a acontecer. Foi no Bié. Continua a ver. São violentas estas imagens. Eu chamo agora
o intendente Quintino, o Paulo Ferreira. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, companheiro. Por favor, para os telespectadores lá em casa perceberem o que é que nós estamos a ver aqui. Estamos a ver uma imagem que nos chega da província do Bié, no município do Andulo, propriamente na aldeia de Sambundi. Essas pessoas que estão a ver numa fila indiana a movimentarem-se da aldeia do Sambundi, estão todos mobilizados por uma causa péssima, uma causa infundada. Estão a movimentar-se em direção ao cemitério da aldeia de Sambundi, onde estão a levar alguém vivo. Este movimento que estamos a ver ali, disse muito bem o Mário, as imagens foram trabalhadas, porque são muito ofensivas elas. Esse indivíduo está a bater com a katana nos pés da vítima, porque o buraco é curto e a vítima é comprida, então está a partir as pernas com a katana, assim, conforme vem. Alguém foi acusado de feitiçaria na aldeia de Sambundi. Todo mundo entendeu que era verdade e que este indivíduo que é o feiticeiro, causador da morte de um morador da aldeia, e por essa razão pegaram, mantiveram 2 dias fechado. A polícia movimentou-se para a aldeia de Sambundi, barraram todas as entradas possíveis da aldeia, ninguém poderia ter acesso, agrediram a polícia. Consequência disso, ferimentos a 12 efetivos da Polícia Nacional, que levaram 9 e 6 pontos, foram suturados. A polícia, ainda assim mobilizada, conseguiu deter 25 elementos destes que estão envolvidos na morte, porque enterraram o cidadão com vida. Bateram, agrediram, maltrataram e com vida pegaram, colocaram na cova, aonde depois de seguida colocaram areia e puseram a caixa de quem já estava morto, que iam enterrar, que era suposta a pessoa que foi morta por vítima de feitiçaria desse cidadão que eles estão a acusar. Na província do Bié, no município do Andulo, em menos de 40 dias, este é o 3º caso. Nós apresentamos aqui a detenção de 8 cidadãos na província do Bié, no município do Andulo, da aldeia da Canata. O filho e os sobrinhos, a ancião de 70 anos, eu lembro. Pois. Tem mais. Na aldeia da Copata, também no município do Andulo, na província do Bié, inclusive o Soba foi morto nas mesmas circunstâncias, também acusado de feitiçaria. Estamos a falar de 3 vidas que foram retiradas pela população das aldeias em que eles residem, acusados de feitiçaria. A polícia, nessa intervenção, já procedeu à detenção de 33 cidadãos envolvidos nas 2 ações, ou nas 3 ações. Continuamos a trabalhar porque há mais gente envolvida nisso. Conforme vê a multidão toda da aldeia, também serão detidos. E alguns até estão a apresentar-se, e é o melhor que estão a fazer. Todos aqueles que sabem, que estão conscientes que estavam envolvidos nesta ação, estão voluntariamente a apresentar-se à unidade da polícia. Que o façam também os outros. Onde é que está o maestro Nkanga Gomes? Ele pode ajudar-nos também a olhar para esse fenómeno social que está a desenvolver-se de forma latente, mas muito perigosa, não é, comandante? Muito Começa perigosa. a crescer na localidade do Andulo. Muito perigoso. E estes cidadãos devem ser exemplarmente punidos. Eu acho que, pelo facto de... Por favor, maestro, seja bem-vindo. Professor Nkanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nkanga. O senhor esteve a dar-nos aulas sobre censo há um bocadinho. Olha o que está a acontecer com o seu povo no Andulo. Enterraram... Conta-lhe outra vez. Ele está a pensar que nós estamos a contar aqui uma piada. Esta imagem que estamos a ver é na aldeia, na província do Andulo, no município do Andulo, na província do Bié, na aldeia de Sambundi. Veja as pessoas em fila indiana. Pensa que eles estão em busca de carne? Presta atenção. Pode contar. Eles vão em direção ao cemitério e à frente está um cidadão com vida, amarrado e pendurado nos paus,
e eles vão chicoteando a pessoa, acusada de feitiçaria, estão a levar em direção ao cemitério. E quando chegaram lá, postos lá, porque era para realizar o funeral de alguém que tinha perdido a vida na comunidade. E ele, como era acusado de feiticeiro, então está a ser levado para lá também. Foi posto antes da caixa, antes da urna, foi posto o cidadão aí, com vida. E como não cabia, porque a cova era pequena, cavaram para alguém de menor dimensão e ele está aí a bater com a katana para cortar. Presta atenção a isto. Este senhor que está aqui. Olha o que ele está a fazer. Olha. Este senhor que está aqui. Olha, ele tem uma katana na mão e prás nas pernas da pessoa que está a ser enterrada viva. Oh, sociedade, olhem com os olhos de ver. Sociedade angolana, ponham os olhos no que está a acontecer no Andulo. É muito desumo. Ou seja, não encontro adjetivos para qualificar esta ação. Não encontro. E nós estamos, de facto, a atingir o estágio pior do que os animais. Pior, Mário. E isso é um assunto que nós, enquanto sociedade, devemos, de facto, refletir aonde estamos e onde queremos chegar. Esse é o estágio mais repugnante da espécie humana, particularmente angolana e no município do Andulo. Lembra-se sobre essas pessoas aí presentes que praticaram este ato? Professor, lembra-se, não sei se está recordado, a anciã Me lembro. de 70 anos foi assassinada com a ajuda até do próprio filho. Exatamente. É na mesma localidade, é Andulo, Exato. na zona da Canata, é na mesma zona. Exato, Mário. É preciso que nós façamos alguma coisa para que terminemos de uma vez por todas com esse tipo de ação. A questão do feiticismo em Angola tem, de facto, desunido e destruindo famílias que põem em causa o tecido social angolano. Esse tipo de prática, Mário, fragiliza a coesão e a coexistência familiar. E é um indicador claro, como dizia a doutora Encarnação Pimenta, de um estado doentio mental avançado. Repito, A sociedade está doente. estado doentio mental avançado. E agora, não perco o raciocínio. Eu quero colocar essa pergunta aos dois. Aquele que, normalmente, há sempre alguém, eu sempre disse aqui que o ser humano é tribal. Tribal não na divisão étnica, estou a dizer tribal porque existe a tribo dos homens e a tribo dos animais. Pelo fato de ser tribal, há sempre o chamado macho alfa em qualquer grupo. Ele começa com tudo. Então, esse cidadão tem de ser localizado e tratado. Claro, localizado, tratado e punido severamente. E aqui é importante chamar as igrejas com urgência, no Andulo, na província do Bié e não só, com que possamos fazer um trabalho de sensibilização comunitária a desconstruir a tese do feiticismo e que quando morre alguém na aldeia, que matou o Soba. Porque as pessoas morrem por doença ou por acidente. Qual é a causa natural? Alguma coisa. Mas devemos deixar acusar que quando morre alguém na aldeia, o Soba, ou o avô, ou o tio que vive mais tempo. Se nós, Mário, não sensibilizarmos a comunidade, não chamarmos o poder tradicional, que também está a ser atuado, como o chefe que fez menção, matou-se também já um Soba. Pois. É preciso chamar os Sobas, as igrejas, a sociedade civil, para que nós possamos sensibilizar lá no mato, no interior, porque para além dessa comunidade ter, de facto, um grau. Eu até não diria de conhecimento, porque aqui não se trata de conhecimento científico, porque a comunidade sabe que não se faz isso. Então é que foi feito com dolo, chefe Quintino, porque às vezes nós temos aqui a retórica
de atuar, não, agiu com desconhecimento. Nesta situação não é desconhecimento, porque tens o conhecimento científico, empírico, teológico e filosófico. Esta comunidade tem conhecimento, chefe Quintino? Entanto, é que eles, depois desta ação, interditaram as vias que dão acesso à aldeia para que a polícia não tivesse acesso. Quando a polícia chegou, ainda partiram para cima dos efetivos da Polícia Nacional. Foram feridos 2 colegas nossos, um foi suturado com 9 pontos e outro com 6 pontos. E nós tivemos de mobilizar, dada a quantidade de pessoas, o número de pessoas da aldeia, temos que reforçar os nossos efetivos, só assim conseguimos deter 25 pessoas desta aldeia. E, na verdade, era a maioria. Continuamos a trabalhar no sentido também de procedermos à detenção de alguns elementos. É aqui onde aproveitamos para deixar essa mensagem para todo aquele indivíduo que conscientemente participou nesta ação, deve apresentar-se voluntariamente à Polícia Nacional, porque ele já está envolvido nesta ação, ele já está identificado, então não adianta fugir, deve ir à Polícia Nacional, apresentar-se junto da esquadra para responder em função da sua participação neste ato da aldeia do Sambundi, o ato que ocorreu na aldeia da Canata, o ato que ocorreu na aldeia da Copata, isto onde foi vítima tem inclusive o Soba, que é a entidade principal daquela aldeia que também foi morta aqui acusada de feitiçaria. No entanto, é uma situação que deixa muito preocupada a Polícia Nacional, e não só agora, olhamos aqui para este pronunciamento do Dr. Kanga Gomes, no entanto, que chama a atenção da envolvência de outras organizações da sociedade. Essa intervenção deve ser já, porque olha que a situação vai generalizando no município do Andulo, isto na província do Bié. Aquilo pode ir além deste município para outros municípios vizinhos e a situação pode fugir do controle. Mas ainda assim, a Polícia Nacional está implacável e o resultado já são 33 pessoas detidas nas 2 ações que ocorreram já e temos uma por investigar. E fazer fronte às autoridades. Aqui é preciso que se puna severamente para que se desencoraje esse tipo de prática. Primeiro, puni-lo severamente. Segundo, mobilizar e sensibilizar imediatamente a sociedade civil, as instituições competentes, para que nós possamos mobilizar e sensibilizar a comunidade. Muito bem. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, ou seja, todas as forças vivas são chamadas, porque isso é perigoso. É assim que começam os conflitos étnicos. Pois é. É perigoso isso, Mário. Muito, muito. Né? Pois estão, inclusive, a instrumentalizar. Vão dizimar a aldeia. Vão dizimar a aldeia. Estão a levar até crianças. Eu vi uma senhora com uma criança. É pior, eles são completamente pior do que um animal. É fundamental que isso é um caso gravíssimo e deve ser levado com bastante seriedade. Muito bem. O professor Nkanga Gomes vai regressar daqui a pouco. Quanto a isso, nós vamos... o Nkanga pode continuar. Hoje vamos ver, então, como foi, durante estes dias, a operação da polícia do DIP, não é? Exatamente. Temos que selecionar alguns casos para levarmos aqui aquilo que é o balanço da atividade realizada pelo DIP. Alguns casos aqui em destaque. Olhamos para este quadro onde temos 3 fotografias. Essas imagens da província do Cuando-Cubango, as 3 imagens que estão aqui, todas foram vítimas de 2 escolas na província do Cuando-Cubango, na cidade de Menong. Para além daquela escola que anunciamos da vez passada, estas são outras também. São 2 complexos escolares, onde levaram os vidros, conforme vê, retiraram o vidro de castelharia desta janela. Esses não foram encontrados depois de retirar aquela janela de castelharia. Levaram aqui os manuais da escola, que estavam à disposição para serem distribuídos então, logo no início do ano letivo, mas foram retirados por esses indivíduos. Também já estão detidos pelo DIP na província do Cuando-Cubango, isto é Menong. Esta imagem também está ligada à situação de vandalização de um complexo escolar na província do Cuando-Cubango, também no município de Menong. Foram esses indivíduos, este foi detido num mercado a comercializar 2 janelas de castelharia e depois do DIP proceder à detenção desse indivíduo, indagado sobre a origem deste material. Olha que o segurança que a escola colocou para preservar ou assegurar o estabelecimento, era ele quem estava ligado a essa ação de pegar nesses meios e entregar para que o outro levasse para vender. Aí tem segurança e vendiam, e aqui não tinha segurança, também era vandalizada a escola. No entanto, é um trabalho muito grande que vai sendo feito na província do Cuando-Cubango para conseguir se manter, então, a proteção das escolas. Estamos com dificuldades.
professor Mcanga Gomes? Estamos, Mário, mas nós aqui sempre temos sensibilizado a sociedade e a comunidade que o crime não compensa. E não vale a pena vermos com a retórica da fome. O país tem um problema. Todos nós sabemos. Há dificuldades? Há. Mas o roubo e o furto é o melhor caminho? Não. Nunca foi. A lei condena, é um comportamento ilícito. Devemos nos reinventar, Mário. Tem onde tem fome. Peça ajuda. Venda carvão. Venda gelado de muca. Temos de fazer alguma coisa. Mas nunca pensarmos no crime. Por quê? Porque no final, Mário, nós temos dito, a polícia vai apanhá-lo, vai ser levado à barra do tribunal, vai ser julgado e vai ser retirado da liberdade. E a liberdade, Mário, é o segundo bem maior após a vida. Quando te retiram a liberdade, tu ficas encarcerado. Então, nós aqui temos aconselhado com que não destruição do patrimônio público, as escolas são fundamentais para formar quadros qualificados e não só sob pena de nós, o Estado, continuar a reinvestir na mesma coisa que de facto já capitalizou. Temos mais, não é? Temos mais, vamos à imagem a seguir, Regi. Passamos dessa da imagem da província do Cubango, da vandalização da escola. Temos aqui esta imagem, está ligada à informação que nós passamos em instante da província do Bié, mas vamos olhar para esta que é da província de Luanda. Este cidadão tem 35 anos de idade, foi detido pelo facto do mesmo agredir seu filho. Seu filho chegou naquela da noite, encontrou a esposa e um menor de 1 ano de idade, seu filho, e brutalmente partiu para cima do miúdo sem fundamento. Não há motivo aparente, até agora não consegue justificar. Segundo ele, só dá-lhe mesmo vontade de fazer isso. E é reincidente, porque isso já aconteceu há 3 meses atrás. Feriu o rosto desse menor, fez a participação da Polícia Nacional, orientou-se a senhora que era para levar o menor ao laboratório de criminalística. Houve um consenso no seio familiar, a senhora desistiu de continuar com o processo e consequências. Voltou a acontecer a mesma ação. A senhora agora foi à Polícia Nacional, uma vez mais nós tivemos que diligenciar, então foi possível a detenção desse cidadão em causa. Estas 2 imagens estão ligadas ao caso do Sambundi, já falamos dela, então este é o caso da província de Luanda. Podemos seguir? Vamos embora? Podemos seguir? Podemos seguir, sim, vamos à outra imagem. Temos agora aqui 2 imagens, 3, no entanto, 2 da província de Benguela. Estamos a falar desta viatura que foi apreendida na província de Benguela, no município do Lubito, pelo DIP, afeto ao Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional. A bordo desta viatura estavam 4 indivíduos que circulavam e o DIP circulava. Lá percebeu-se que havia algum movimento qualquer estranho no interior desta viatura. Interpelou-se a viatura, na revista encontrou-se 4 elementos munidos de uma arma de fogo do tipo pistola, com 6 munições. No entanto, foram detidos imediatamente esses elementos. Na revista também foram encontrados 4 porções de drogas, cocaína, que também os mesmos indivíduos que estavam nessa viatura tinham em posse. Olhamos para esta imagem também no município do Bocoio. Esta imagem, esses indivíduos estavam a circular com esta arma de fogo a bordo de uma motorizada, interpelados pelo DIP, foram então revistados, encontramos esta arma de fogo e também apreendida a motorizada que os mesmos estavam a utilizar. Esta outra imagem é na província do Bié, no Cuito propriamente. Estes indivíduos estavam a comercializar esta arma de fogo, foram então encontrados em flagrante quando comercializavam a arma de fogo, apreendido e também recuperada esta motorizada. Esta motorizada tinha sido roubada de um outro cidadão e, graças a Deus, a intervenção do DIP deu 12 efeitos. No entanto, que a retirada da arma de fogo em posto dos marginais, que queriam vender a outros comparsas, e também a recuperação da moto que tinha sido roubada. Seguimos. Professor, por que não gastar essa energia toda? Falou um bocadinho em vender gelado, etc. Eles não precisam vender. Há muita coisa, abrir buracos, subir na árvore, coisas que podem garantir um lucro honesto. Mário, e aqui eu volto às famílias. O que é que se passa? Infelizmente, as nossas famílias, preparam um pouco os seus filhos. E eu vou explicar para o quê. As jovens que são criminosos, Mário, se você for perguntá-los o que é que você sabe fazer, ele vai te responder o seguinte: faço tudo. E quem faz tudo, nada faz. Por quê? Ninguém faz tudo. Ele não é mecânico, não é eletricista, nem sabe desmontar o pneu de um veículo.
não sabe como é que se mete o macaco, a posição da segurança do veículo, não sabe. Nós, quando éramos miúdos, os mais velhos mandavam-nos, permita-me a coisa, puto, vem cá, desmonte o pneu do veículo. Nós estamos a desmontar, nós estamos a aprender como é que se coloca um macaco. Parece uma questão insignificante, mas tem um efeito cerebral e cognitivo. O que é que acontece? O menino está na família, o pai só conta histórias. Bebe, arranja várias mulheres, não investe na criança. O menino vai crescendo. Ele chega aos 15 anos ou 16, o menino Sabe tudo. sabe tudo. Não escreve saber em condições, não fala em condições, não sabe nada. Nem sabe trabalhar com informática. Ou seja, e o que é que acontece? Ele chega a 25 anos de idade. É um vazio enorme. Sabe por quê? O ser humano é que fosse uma garrafa. Você vai pondo água na garrafa e ela vai enchendo. Se você não dá conhecimento ao ser humano, você não lhe prepara para a vida, sabe o que é que acontece? Quando ele é lançado para a sociedade, onde há uma socialização difusa e conflituosa, e ele começa a fazer comparação com pessoa da sua própria idade. Ele sabe conduzir, este é mecânico, o que é que eu sei fazer? Zero esquerda. Zero. Há uma autoexclusão. Por isso é que, Mário, nós temos dito, é importante as famílias investirem nos filhos desde muito cedo. Temos que capitalizar as crianças, Mário. E quando você capitaliza, o que é que acontece? Ele cresce com uma personalidade forte. Quando ele está em crise, ele sabe como autodefender-se, como sobreviver. E esses jovens chegam nessa idade, metem-se em grupos inadequados e começam a roubar. Como este senhor, não é, comandante? Pois é, olhando para este quadro, temos 3 imagens. Na verdade, aconteceram em províncias diferentes. As duas senhoras que estão aí, uma é da província de Malange, outra da província de Luanda. Ou melhor, as duas são da província de Luanda, mas uma foi detida em Malange, outra em Luanda. E este cidadão foi na província do Bengo. Eu parto ao detalhe, mas começando por aqui, onde estão duas senhoras. Essas duas senhoras estão envolvidas em casos de posse e inserção de dinheiros falsos no mercado, mas estrategicamente não fazem isso aqui na capital. O que é que elas fazem? Pegam neste dinheiro, vão para o interior das províncias e fazem compra de produtos de campo para virem vender em Luanda. As senhoras? As senhoras. A tia Madalena e a tia Margarida? Fazem, as senhoras. Então, uma estava na província de Malange e inserem também através das cantinas compras de pequena quantidade e recebem o troco passa a ser já um dinheiro praticamente limpo, branqueado, e o dinheiro falso fica em mãos de outra pessoa. São fornecidas a título de compra 300 mil kwanzas, elas entregam 40 e dão-lhes 300 mil kwanzas falsos. E depois vão inserir no mercado, nas províncias de Malange, Kwanza Norte e Uís. Foi detida uma cidadã, esta em Malange, e depois, na sequência do DIP, uma coordenação de DIP Malange e DIP Luanda, propriamente do Quilamba Quiage, foi também detida essa outra senhora pela força do mandato de detenção emitido pelo Ministério Público. Este cidadão também foi detido na província do Bengo, no município do Dande, no Panguila, em posse de 45 mil kwanzas de notas falsas. Estão ali. Mas o senhor é reincidente porque no mês de maio já fez uma ação semelhante. E a vítima seria a mesma. Um segurança de uma empresa privada que estava no seu posto, já lhe tinha sido dado 1000 kwanzas para comprar algo, ele deu-lhe 2000 e ficou com 1000 kwanzas e levou o dinheiro do senhor. Desta vez, esqueceu-se. Já tinha feito isto com esta vítima mesmo. Trouxe 5 mil kwanzas. O ladrão volta sempre ao ponto. E o senhor reconheceu-lhe. A intervenção da polícia, eles estavam 2 a bordo da motorizada. Um conseguiu escapar com a motorizada, mas este ficou detido e com esta quantidade deste dinheiro. O amigo virá logo a seguir. E nós vamos continuar, sim, senhora, a desenvolver o trabalho. Olha que esse foi detido na província do Bengo, que dá acesso ao Uís, linha em que essas senhoras também partiam para o Uís, a partir do Uís, Kwanza Norte e também Malange, mas que também estão detidas. E nós vamos continuar a trabalhar porque há outras figuras envolvidas nesta ação, até porque elas recebiam de algum fornecedor e depois colocavam-se em fuga, ou melhor, depois iam fazer a distribuição. No entanto, estão detidas e também vamos deter outros indivíduos envolvidos nesta ação. Muito bem. Maga, que permite alertar, é importante que Deixa-me só despedir o comandante, porque ele tem de ir prender mais
cidadãos que estão à margem da lei. Voltaremos a tê-lo na próxima semana. Podemos autorizar-me a despedir-me do comandante? Sim. Posso? Sim, pode. Senhor comandante, Companheiro, faz favor. obrigado. Manda Ganaua. Você da Ganaua, mate. Você da Gambote. Que não é? Pois, como dizia... Dizia eu, é importante que os jovens aprendam que a vida é feita por sacrifício. O crime não compensa. A polícia, quando prende, não tem prazer em prender. Então, Deus, quando fez o universo, fez por fase, o Criador. Não fez num dia. Estava a explicar à humanidade que a vida seria feita por fases. E o jovem tem de aprender que a sua mãe nasceu com prazer, o seu pai o meteram nesse mundo. Você veio mesmo aqui para ser delinquente? É isto que você quer ser mesmo? Quer ser detido? Vá à escola, estude, aprenda alguma profissão, vá à igreja orar, com que o Espírito Santo lhe dê energia e possa refletir. Agora, guarda o resto desse raciocínio. Nós falávamos, e temos falado muito sobre isso durante o programa. A família é nuclear, é importante. A família, quando me refiro à família, estou a falar do núcleo, do seu todo. Pai, mãe, irmãos. A família é essencial na criação de um estatuto para uma determinada pessoa. Quando a família, ao invés de ajudar na construção de uma personalidade correta, faz o inverso, não tem família. A senhora Lucrécia Carruagem, cidadã de 39 anos de idade, se for verdade, ela já devia ter juízo, vive no Golfo 2. Então, ela foi, professor, foi visitar o irmão que está preso na prisão, no estabelecimento prisional de Cabocha, Bengo, Cachito. Agora veja, sabe por que ele está preso? Porque ele cometeu homicídio numa luta de gangues. É criminoso. Não vamos ter aqui passar como você tem dito, né? Não. É criminoso, tem de estar preso. Mas a Lucrécia Carruagem, irmã deste cidadão, vai para a penitenciária de Cabocha. Professor, eu não sei. Lá em casa, ajude-me a... Mas como é que é? O meu irmão está preso justamente por cometer um homicídio, foi julgado. Está a ser ressocializado, estou a falar para esta Câmara. Está a ser ressocializado e é assim mesmo que deve ser. Mas sabe o que acontece, professor? A irmã quer introduzir na cadeia liamba e dinheiro, de forma ilegal. Põe nas tranças, para introduzir na cadeia liamba. Por amor de Deus, quando é que esse rapaz vai melhorar? Cecília, põe essa matéria que nós vamos refletir um bocadinho sobre ela. Vamos ver. Trata-se da terceira tentativa só este ano, aqui na cadeia do Cabocha, cidade de Cachito. Desta vez foi esta cidadã de 30 anos de idade, moradora do bairro Golfo 2, na província de Luanda, que foi detida quando tentava introduzir no interior da cela 3 gramas de estupefaciente, vulgo liamba, e 4.000 kwanzas que estavam escondidos nas tranças. Lucrécia Carruagem pretendia entregar a droga ao irmão de 22 anos, que cumpre uma pena de 8 anos por crime de homicídio durante uma luta de gangues. No âmbito da implementação das medidas de corte que visam impedir a entrada de meios proibidos no interior penal, hoje foi possível mais uma vez proceder à detenção de uma cidadã que, por insistidas vezes, tentou a introdução de meios proibidos neste estabelecimento penitenciário do Cabocha. As autoridades lamentam porque alguns reclusos que se encontram em processo de reabilitação, mesmo assim, tentam utilizar substâncias proibidas. É de todo um ato reprovável, porque nós sabemos quais são as consequências do uso
das drogas. Quanto mais para um homem que se encontra num processo de reabilitação é muito complicado. Desde já, deixar aqui o nosso apelo à população em geral, em particular aqueles que têm os seus familiares que em cumprimento de pena, que não optem por esta ação de tentativa de introdução de meios proibidos, porque não ajuda em nada aquilo que são as pretensões do serviço penitenciário na materialização do processo de humanização e reabilitação dos reclusos. A referida cidadã foi imediatamente encaminhada para a cela, onde aguarda a competente responsabilização. Valeu a pena? Professor, valeu a pena? Não valeu nada. Mário, nós temos famílias anômicas. A anomia é um comportamento desviante. Há famílias que, ao invés de ter um comportamento moral, um comportamento cívico, eles fazem da anomia um comportamento normal. Ou seja, supostamente, o comportamento criminoso faz parte deste pequeno núcleo. Só que alguns com baixa visibilidade, alguns com alta visibilidade. Esta senhora que tem a coragem de levar Liama Cresce a carruagem, nome dela. na trança, ela já tem tido comportamentos ilícitos. Nenhuma mulher que nunca teve um comportamento ilícito vai pegar liamba e meter nas tranças, Mário. Ela já o faz. Por isso é que ele dizia, há famílias que infelizmente têm comportamentos anômicos. Por isso é que os mais velhos dizem. Não perco o raciocínio, vou pedir também a ajuda do Dr. Alcântara, que ele estuda o perfil criminoso, vai ajudar-nos a traçar este perfil criminoso daqui a pouco. O Dr. Alcântara vai se juntar a nós. Pode terminar o raciocínio. Por isso é que os mais velhos diziam, você quando vai ficar com uma mulher, um homem, vê a família. Por quê? Porque a família é a célula fundamental. E ela, tendo em conta que o irmão cometeu um homicídio, foi julgado, está a cumprir a pena para ser ressocializado, ela leva mais droga na tentativa de levar para o irmão e é detida. Significa que ela também tem tido comportamentos ilícitos e não contribui para que, de facto, seu irmão recupere-se. Mas, como dizia, o Dr. Alcântara tem mais mecanismos e elementos científicos para poder descrever o perfil comportamental criminoso deste tipo de pessoa, de indivíduos. Não é porque vê, o irmão está detido, foi julgado. Ela, na tentativa de levar comida, o irmão também leva droga. Então, aqui, Mário, dá para perceber que tem este comportamento já com ela própria e pode estender-se em raios até para a família, cada um à sua escala, porque ninguém leva droga do dia para a noite numa cadeia. Doutor Alcântara, junte-se a nós, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo, ilustre. O doutor, que esta é a área do perfil criminalístico. Boa tarde, Mário. Cumprimentos. Muito bem. Nós temos esta cidadã cujo irmão está a cumprir pena, 8 anos, por numa luta de gangues, assassinou alguém. Foi julgado e condenado. Esta senhora, a irmã mais velha, tenta introduzir liamba na cadeia onde está o irmão, para o irmão, e 4.000 kwanzas. A questão é, fazendo um perfil criminal, é possível pensar que dentro deste ambiente familiar já existe essa propensão para o crime? O irmão já está detido não, preso mesmo, está preso. E a irmã agora vai também ser julgada. Mário, na verdade há estudos sobre isto. A criminologia traz aqui na literatura muitas formas de se interpretar aquilo que chamam o crime na família, o crime famélico. E há estudos por Robert Tuhar, Adrian Rowan, ingleses e canadenses, que foram investigar as famílias presas.
e encontraram esses elementos e disseram que também aquilo que é criminalidade se pode também encontrar na genética e na hereditariedade. Trouxeram esses estudos. Espera aí. O doutor está a dizer que é possível alguém se tornar criminoso porque já está no gene dele? Esses estudos descrevem isto por isto que o pai que matou a mulher, depois vai aparecer o neto filho a matar, até salta o filho, mas depois vai aparecer o neto a matar a mulher. Enfim, esta cascadada de crimes nas famílias. Há livros escritos em criminologia sobre isto e os livros estão ali. Aqui em Angola, como não fizemos estudos pontuais, vamos nos socorrer naquilo que essa literatura diz para irmos aqui trazer alguns elementos importantes. Como não há estudos, também temos que pensar que nós também somos seres humanos e acreditamos que em Angola esses casos também existem. Muito bem. Então aqui, mesmo sem estudos, em função de serem irmãos aqui, vamos ter aqui uma família um pouco desastrosa. Uma família praticamente com alma, permita-me o termo, empurrada para o mundo da criminalidade. Porque o que acontece quando o nosso irmão comete um comportamento gravíssimo, aquela repulsa que nos dá, aquela pena que nos dá, aquela saudade que nos dá, não é possível que nós agarremos novamente numa prática criminal para irmos ajudar esse irmão. Isto não acontece. Se tiver que acontecer, então aqui vamos buscar os livros desses grandes cientistas para percebermos que, na verdade, aqui deve haver propensão da criminalidade na família. Mas a senhora, ela tem comportamento ilativo, aquele comportamento, quer dizer, ele é emocional. Mesmo sabendo que o meu irmão é a pessoa que me deve ajudar, devo fazer. Valia a pena se tivesse ter procurado pessoas, não é? Para lá ajudarem a diminuir a pena do irmão. Ir atrás do advogado, dizer, por exemplo, que o meu irmão na cadeia anda muito doente, para que o advogado faça uma exposição ao tribunal, para que se façam exames e encontrar esse problema da doença dele e depois ele sair ou cumprir a pena em casa. Isto não fez. Foi reforçar a prática criminal dos irmãos na cadeia, destruição total da família, porque cá fora os meninos ficam sem que alguém os ajude. Então, uma irmã irresponsável, uma irmã emocional, uma irmã com comportamento cleptomaníaco, porque aderiu a essa prática criminal, e este perfil desta irmã, acredito, temos que ir estudá-lo em contexto próprio para sabermos, na verdade, como é que ela nasceu, como é que ela vive, para podermos trazer aqui o historial, os antecedentes, para melhor compreendermos o perfil dessa nossa senhora. Numa só linha, por favor, porque eu quero pedir a sua ajuda para analisarmos um outro caso, numa só linha. Portanto, o processo de detenção, ela tentou introduzir droga nas instalações, no estabelecimento prisional, mas vamos supor que não fosse tão eficiente o método de detenção. Era capaz de entrar. Como é que podemos reforçar o sistema prisional para evitar situações de introdução de coisas estranhas, Mário, colocar cá fora também? Ok, Mário, sempre dissemos assim. Sempre apelamos o nosso executivo. Aquelas manias que já existem principalmente do Brasil, onde se fala português. Angolano vê televisão e vai copiando essas manias. Temos estado a apelar ao executivo no sentido de colocar, apetrechar as entradas das nossas prisões com tecnologia. Temos que ter unidades penitenciárias tecnológicas. Por exemplo, adquirirmos microtomografias computarizadas, que a pessoa bastava chegar na porta e entrar no aparelho, a pessoa é dessecada e vê-se tudo de estranho que ela está a levar nos bolsos. Desseca a carne toda e os elementos estranhos aparecem. Tomografias computarizadas, de espectrometrias, de varredura atômica. Uau. São aparelhos que fiscalizam. Não precisamos, quer dizer, o oficial da prisão está ali a observar a máquina, o aparelho. É difícil, não tem sítio para esconder.
Então as nossas prisões têm que ter isto, porque Mário tem que compreender que a introdução de elementos ilegais nas prisões começa a entrar no contexto de segurança nacional. Porque aquilo que lemos nos outros países, Venezuela, Brasil, há grandes gangues de criminosos que comandam as gangues que estão aqui fora a partir mesmo das prisões, por via de telefones. E há mulheres naqueles países que colocam telefones, esses pequenininhos, nas zonas íntimas, o aparelho de tetaria. E os nossos senhores, se não desconfiar, não tem como ir vasculhá-la. Mas o aparelho ia detectar. Por isso que estamos a dizer, a matéria de introduzir objetos e materiais ilegais e perigosos nas prisões atenta contra a segurança nacional. Por isso, ali o Estado tem que abrir o olho para apoiar as nossas unidades penitenciárias no sentido de poderem apetrechar estas unidades penitenciárias. De repente que falou, lembrei-me de uma coisa, isso é uma parte, mas tem a ver também com o serviço prisional. E eu só digo isso porque isso foi tornado público, não é uma coisa que eu estou a criar. Na unidade penitenciária de Viana, lembro-me porque vi uma entrevista na televisão, já foi há muito tempo. Na ala das senhoras era proibida a entrada de banana, não sei porquê. As senhoras tiravam e entrevistaram a guarda prisional e disse, não, a banana não entra na ala das senhoras. Por que não sei. Agora, não estou a falar a sério, não estou a inventar isso, eu estou a falar a sério. Não sei se é madura, é? Ou verde. Agora, sabe que o Rivungo, comandante, o Rivungo faz fronteira com a Zâmbia e a Namíbia, no Cuando Cubango. Através do Rio Cuando, agora já não sei se é o Cuando ou o Cubango, mas eu acho que é o Rio Cuando, pode-se levar para o outro lado da fronteira aquilo que nós quisermos. Esta é uma matéria que nós vamos abordar depois do intervalo. Agora veja o que é que está a acontecer. Este rio está a ser utilizado como aquilo que diz sempre.